Paz e bem, seja bem-vindo à nossa reflexão sobre o Evangelho deste domingo, 26º domingo do tempo comum, ano litúrgico B dedicado ao evangelista Marcos. Nós temos feito uma série de reflexões. Se você tiver interesse de ver a reflexão do último domingo, para você entender o processo do contexto litúrgico, do contexto bíblico, basta você procurar aqui no nosso canal. Eu lhe convido também a compartilhar essa nossa reflexão com as pessoas que você conhece. Nós estamos chegando a quase 50 dias que o canal começou a ser dinamizado e muitas pessoas têm se inscrito. Nós estamos chegando a quase 2.000 pessoas e cerca de 10.000 pessoas têm passado pelo canal, né? Então é um número significativo, nós podemos crescer e ajudar mais pessoas a crescerem no processo da fé. Aqui no canal você não tem apenas as homilias, mas também coisas culturais ligadas à nossa fé católica e futuramente também até a catequese. Então eu conto com a sua ajuda. Vamos então adentrar no evangelho deste nossa semana, que será Marcos capítulo 9, 38 a 43, depois o versículo 45 e de 47 a 48. O evangelho trata de um tema que infelizmente se faz presente na nossa vida. A dimensão da mania de um certo orgulho de um grupo ou a ideia de superioridade de um grupo em relação a outro. Nós estamos dentro do contexto do Evangelho de Marcos, no caminho que Jesus faz em direção a Jerusalém, e o Senhor está educando os seus discípulos sobre a proposta do reino, ou a proposta do Messias crucificado. E, infelizmente, os discípulos ainda não compreendem a proposta de Jesus, ou se a compreendem, não querem vivê-la. Então, é um processo pedagógico que Jesus realiza com os seus discípulos e realiza, consequentemente, com cada um de nós. Qual que é esse problema que, inclusive, nós temos hoje? Quando nós achamos que, pertencendo a um determinado grupo, e o nosso grupo é maior, isso não for bem, for maior, melhor, superior aos demais, isso não for bem trabalhado, gera uma espécie de fanatismo e de sectarismo, seja o interno da igreja ou interno da sociedade, e uma espécie de cegueira existencial, pois eu me torno incapaz de ver a beleza da diferença, a beleza do outro e aprender com o diferente. E aí o diferente ou a diferença se torna motivo a ser combatido. Infelizmente, nós temos essa tendência no nosso coração que, no fundo, é um complexo infantil ou ligado à nossa experiência da adolescência, quando nós tínhamos a necessidade de pertencer a um determinado grupo para nós autoafirmarmos. Uma sociedade em que as pessoas estão extremamente fragilizadas na sua identidade pessoal, na sua identidade inclusive psíquica, esse tipo de discurso, ou melhor, de comportamento, atrai muitas pessoas. Nós devemos sempre buscar o equilíbrio, porque a proposta de Jesus é sempre baseada no bom senso e no equilíbrio. Isso não significa justificar as coisas erradas, mas nós notamos exatamente quando a pessoa ela defende certas questões por amor, ou ela defende certas questões escondendo por trás disso raivas, ódios ou uma certa mentalidade de superioridade. O Evangelho hoje nos apresenta então João, que vai até o mestre. Lembremos que João, juntamente com Tiago, André e Pedro, são os 4 primeiros discípulos do Evangelho de Marcos. Nós já vimos uma correção que Jesus fez a Pedro há 2 semanas, também a todo o grupo dos discípulos que buscava discutir quem era o maior. Inclusive, Jesus chamou esses 2 irmãos, Tiago e João, como Boanerges, filho do trovão, filho da tempestade, porque, inclusive, João pediu para o Senhor mandar fogo do céu quando os samaritanos não quiseram acolher Cristo. Veja, aqui a gente vai revelando um pouco da personalidade desses 2 discípulos. E qual que é a grande questão que João fala? Veja, ele diz que, mestre, vimos alguém que expulsava demônios no teu nome e nós buscamos impedi-lo, porque ele não nos seguia. Veja, não houve uma consulta prévia a Jesus. Foi uma atitude de João, né, e dos demais discípulos de impedir esse homem de fazer essa realidade. Invocar o nome, aqui era uma prática muito comum, havia exorcistas na época, então os exorcismos eram praticados por várias pessoas, e geralmente o exorcista podia invocar uma entidade, o nome de uma pessoa que considerava que tinha poder para ajudar a expulsar aquela realidade maligna da pessoa. Ora, essa pessoa ela invoca o nome de Jesus porque acredita que Jesus então tem poder, o nome de Jesus, ou seja, por extensão a própria pessoa de Jesus, tem poder de curar e de expulsar o mal da vida daquelas pessoas que iam até a essa pessoa.
Veja que, no fundo aqui, nós temos a realidade satânica. Pedro fala em nome de todos, não é? Então, aquela vez quando Pedro, representando a comunidade, diz que Jesus não falasse mais sobre a realidade da cruz, e aqui João também. E veja que João não fala segue a ti, Jesus, não segue a nós, o nosso grupo. Não, o João não menciona o nome de Jesus. A questão aqui é a questão grupal, fundamentalmente. Olha, se não pertence ao nosso grupo, não pode usar o nome de Jesus. O que está por trás? Como alguém pode fazer o bem se não pertencer o nosso grupo? Nós temos casos anteriores, inclusive, que vocês vão ver dentro do Evangelho de Marcos, por exemplo, no caso de um epilético que não foi curado pelos discípulos, eles foram incapazes de libertar o homem do poder do mal. Então, os discípulos são incapazes de libertar alguém do poder do mal, enquanto esse que não pertence ao grupo o faz. Ora, no fundo, é o velho complexo, então, do ciúme, da inveja, a superioridade, o complexo de superioridade e orgulho, ele pode estar ligado a essa dimensão, ver quem faz o bem como um rival. Então, é como se o bem só fosse propriedade de um grupo. Então, isso aqui é muito perigoso. Tanto é perigoso que Jesus vai corrigir João e os demais discípulos, porque Jesus vai dizer no versículo 39, para não impedir que esse homem fizesse alguma coisa, porque ninguém pode fazer um milagre no nome de Jesus e falar mal dele imediatamente, porque quem não é contra nós é por nós, é a nosso favor. Ou seja, Jesus aqui ensina João e todo o grupo dos discípulos que diante do bem, ainda que ele aconteça para fora do nosso grupo, devemos alegrar-nos. Não devemos minimizar as boas ações dos outros. O bem é obra de Deus na vida das pessoas. Não importa quem faz. Se a pessoa tiver reta intenção, se a pessoa for uma pessoa idônea, se ela está fazendo esse bem não para si mesma, mas em vista do bem do outro, é isso que nós devemos nos alegrar. Então, nós devemos assumir aqui, Jesus convida os discípulos a assumirem a capacidade de ver o bem para fora do grupo. Quem que no fundo é contra Jesus? É quem fez a escolha por dominar e não por servir. De certa maneira, esse homem, utilizando o nome de Jesus, está servindo para o bem de outras pessoas, está fazendo bem. A grande questão que eu me coloco, será que a gente tem essa capacidade ainda hoje, diante de tantas pessoas infantis? Tantas pessoas que vivem uma espécie de loucura grupal, em que são incapazes de individualizar o bem que o diferente faz? É uma tentação hoje, mais do que nunca, diante de uma situação social em que as pessoas elas são muito apressadas em julgar, elas são muito apressadas em formular certos pensamentos, sendo que as grandes questões da vida elas são complexas. Então nós devemos tomar cuidado com pessoas de um livro só. Eu me lembro um professor que falou assim, tome cuidado com um teólogo de livro só. A pessoa leu um livro apenas e hoje às vezes leu uma postagem nas redes sociais, ela já pensa que ela tem autoridade de tanta gente assim. Então nós devemos ser um pouco espertos e ter esse discernimento. E aí Jesus continua o evangelho falando exatamente alguns ditos de Jesus, são chamados ditos de Jesus. Nós temos três praticamente aqui. Ele fala o primeiro sobre o copo da água, quem der um copo de água no nome dele, porque vós sois de Cristo, não ficará sem a sua recompensa. O copo de água, dentro da Sagrada Escritura, ele é fundamental essa atitude para o povo de Israel que vive no deserto. Inclusive, o livro de Provérbios, capítulo 25, aconselha até dar água, pão e água ao inimigo. Junto com a água não vinha só água, vinha o pão também, vinha o alimento. Lembrando, por exemplo, de Abraão, que preparou para os três homens, lá em Gênesis capítulo 18, pão, água, leite da melhor espécie para colher. Então, dar o pão aqui, ele é sinal da acolhida. A água é sempre acompanhada com um gesto de amor. Jesus está ensinando, então, que, no fundo, são os pequenos gestos de amor aos outros que devem ocupar a nossa preocupação. Quer dizer, quando nós nos preocupamos porque o outro está fazendo bem, nós deixamos às vezes, e o proibimos, deixamos de olhar se nós estamos fazendo bem. Então, a primeira atitude do cristão, dar o copo de água, significa acolher, com pequenos gestos de amor, para ajudar a humanidade a ser reconciliada, e nenhum gesto de amor permanece sem fruto. Então nós não podemos impedir as pessoas que agem com esses gestos de amor,
Pelo contrário, nós devemos aprender com elas. E aqui não é a questão de conhecimento intelectual, né, quanto tempo nós estamos na igreja, não são os títulos que nós temos, mas a disposição do coração de se abrir à bênção, ao bem de Deus e fazer com que essa bênção chegue também às demais pessoas. Depois, o segundo caso aqui, nós temos Jesus que fala do escândalo em relação aos pequenos, né, que seria melhor amarrar a pedra ao pescoço e jogar ao mar. O que é o escândalo? O escândalo, em grego, é obstáculo. Por que Marcos coloca nesse grande contexto? Porque na fala de João, qual que é o escândalo que está por trás aqui em relação aos micrói, no grego, os pequenos, que dentro do contexto bíblico sempre são as pessoas ainda frágeis na fé, são aqueles que estão preocupados com o poder. Então nós vimos no domingo passado que os discípulos estavam disputando sobre quem seria o maior. Hoje, neste domingo, os discípulos estão dizendo que somente eles podem ter Jesus. Jesus é propriedade deles. Isso é o escândalo. O escândalo é o obstáculo que a uma comunidade ou um discípulo, vivendo a ambição e a competição para ser o primeiro, mantém os pequenos, os ainda frágeis na fé, distantes da comunidade eclesial. E aí eles não chegam à fé. Isso aqui é muito, muito pesado nos dias atuais, porque às vezes a gente fala assim, por que as pessoas não vão à igreja, por que as pessoas não querem saber de Deus? Porque às vezes aqueles que estão na igreja, muitas vezes estão com o coração cheio de ambição. E outra coisa também, que às vezes o que pode causar escândalo hoje é uma catequese falsa sobre Deus, um Deus que é um Deus às vezes só castigador, ou um Deus também que não está nem aí para a nossa vida correta, que fala amém para tudo, ou uma vida pouco evangélica dos cristãos. Fala-se muito de Deus, porém vive-se pouco Deus. Então, e aí Jesus coloca isso como a gravidade maior do pecado, porque imagine, você amarrar uma pedra ao pescoço e jogar ao mar, significa que você não vai ter um sepultamento. Na cultura de Jesus, isso é dramático, porque todo o corpo deveria ser sepultado. Quer dizer, você não ter um sepultamento digno, o cadáver não ser sepultado, é a morte de maior infâmia. Jesus está dizendo que é preferível ter a morte com maior infâmia do que escandalizar o pequeno. E às vezes nós temos esses escândalos, que não são escândalos apenas de âmbito sexual, que são secundários, mas escândalos que são existenciais, que impedem as pessoas de quererem viver o projeto do reino. E aí depois Jesus fala, então qual que é a atitude que nós devemos ter diante de tudo isso, para nós evitarmos esse escândalo da ambição, do poder, do orgulho, do ciúme, da inveja, de condenar os outros, de achar que nós somos melhores. Jesus fala para a gente cortar a mão, o pé e o olho. É uma linguagem semítica, é uma hipérbole, né? Não é o que Jesus está dizendo literalmente aqui. E aí Jesus fala que, senão, nós seremos jogados na hiena. O que é a Gena aqui? A Gena, existe muita interpretação errônea. A Gena era um vale do lado sul do Monte Sião, lá em Jerusalém. Inclusive a Gena era chamada Gen Ben Rinon, vale do filho de Enon, ou Rinon, depende da tradução. E, segundo na época do rei Josias, era um local que sacrificava crianças a Moloque. Então, isso aí está lá no segundo livro de Reis, você pode pesquisar. Inclusive, a tradição estabelece nesse local que Judas teria se enforcado e supostamente arrependido de ter entregue Jesus. Depois a Giena, além de ser esse lugar de idolatria, começou a ser um lugar também que as pessoas jogavam lixo da Jerusalém na época de Jesus, e ali ficava um fogo permanente, porque todo lixão tem fogo. Então, a Giena, ela começou a ser a expressão que da destruição total da vida, do lixo. Né? O lixo é um local de impureza por excelência. Jesus está querendo dizer, se você não realmente cortar a mão, ou seja, o local da ação, quer dizer, verifique as suas ações, o que você utiliza a tua mão. Cortar o pé indica a direção da vida, a orientação da vida. Veja para onde você está caminhando, quais são as suas escolhas. E cortar os olhos, porque os olhos são ligados à sedução, aos desejos, ou seja, se a sua perspectiva não é a perspectiva do espírito, você vai viver esse escândalo. Você vai impedir que outras pessoas realmente façam a experiência de Deus, e o seu local vai ser a geena, ou seja, vai ser a destruição total, vai ser a total idolatria, a total impureza, como era esse local, a perdição, né? A hiena é o local da autodestruição. E aí depois no final do versículo 48 se diz, onde o verme não morre e o fogo não se extingue. O verme está ligado aqui, o verme está ligado à decomposição de um cadáver, quer dizer, autodestruição, o corpo, no sentido da pessoa, autodestruição. E o fogo aqui,
está ligado, tá na pregação de João Batista e Paulo. O fogo não se extingue, mas aqui a gente pode fazer uma interpretação canônica: o fogo é o fogo do Espírito, quer dizer, o fogo que purifica, que revela quais são os valores, são permanentes ou não. Então veja que a gente poderia trazer aqui para a nossa semana que nós somos chamados a assumir a sabedoria de Jesus, ter a ternura na vida, saber olhar as pessoas, o bem que acontece fora, nos alegrar, saber que nós somos servidores de Jesus e nós não somos donos de Jesus. O Jesus que é mestre, nós o servimos, e o melhor serviço que nós podemos dar é se nós não elegermos o orgulho, a inveja, o ciúme, a arrogância de querer ocupar os primeiros lugares e usar a nossa mão, ou seja, as nossas ações, os nossos pés, a nossa orientação da vida e os nossos olhos, a nossa perspectiva, para escandalizar aqueles que ainda não fizeram a experiência com Deus. Porque nós cairemos na geena, nos autodestruiremos, viveremos nessa impureza absoluta e, consequentemente, também prejudicaremos outras pessoas. Então, comece a olhar um pouco para a sua vida, se você também não está entrando um pouco nessa tendência, se você tem sido equilibrado, se você é capaz de discernir os discursos que estão na internet, na igreja. Será que você tem bom senso na sua perspectiva cristã? Lembra, o evangelho sempre humaniza as pessoas. Onde Deus não precisa ser defendido de forma arrogante. Nós defendemos sim o evangelho, mas sempre com amor. A gente consegue perceber quando ali existe maturidade, existe equilíbrio, ou ali existe desequilíbrio. Um olhar atento como o de Jesus vai falar para nós: quem não é contra mim é ao nosso favor. O importante é que o bem aconteça, pois onde o bem é realizado ali, o homem está sendo dignificado e Deus está realizando a sua obra. Abramos a nossa cabeça para nós não nos fecharmos nos nossos grupinhos e nas nossas panelas, porque panelas sempre se autodestrói, grupinhos também sempre se autodestrói. Somente quem faz a experiência de centralizar em Cristo e não no grupo é capaz de entender a proposta de Jesus. Um bom domingo, uma boa semana a todos vocês. Não deixe de compartilhar este nosso vídeo, essa nossa reflexão para esta semana.